aventureiro. O norte não perdoa. O vento da Costa da Espada congela ossos e enterra reinos inteiros sob a neve. Mas existe um lugar que quebra essa regra. Existe um rio que não congela. Ele percorre quente e alimentado pelo fogo de um vulcão adormecido. E através das ruas, onde deveria haver silêncio, existe o som de martelos, serras e vidro sendo moldado. Esta é a Joia do Norte, uma cidade que encarou pragas, sobreviveu à fúria do Monte Nágora e olhou para dentro do abismo da terra sem piscar. Sejam bem-vindos a Neverwinter, o lugar onde a civilização teimou em vencer o inverno. E hoje nós vamos descobrir o preço dessa vitória. Eu sou Hernandes e este é o Universo D20. Neverwinter é uma cidade que parece ter sido construída para contradizer o próprio norte. Ela fica na Costa da Espada, no noroeste de Faerûn, onde o vento do Mar das Espadas costuma cortar como lâmina e o inverno costuma impor seu ritmo. Só que aqui, o rio Neverwinter chega ao mar carregando água aquecida por nascentes termais, e isso muda o humor de tudo ao redor. O rio segue morno, o gelo custa a se formar, e a cidade ganha um perfil único. Jardins que sobrevivem quando outras terras já dormem sob a neve. Ruas onde o trabalho nunca precisa parar por causa do frio. E uma identidade que mistura resiliência com refinamento. O próprio nome da cidade nasce desse fenômeno. Neverwinter vem como uma ideia simples e potente. Um lugar onde o inverno nunca domina por completo. Num norte que segue vivo, produtivo, colorido, com cheiro de madeira recém-cortada e de comida quente saindo de estalagens. O nome vira promessa e vira propaganda. Quem chega pelo mar ou pela estrada alta costuma ouvir que Neverwinter é a Joia do Norte e a cidade das mãos hábeis, com fama de artesãos capazes de transformar metal, vidro e madeira em objetos que viram lenda de taverna. Neverwinter sempre carregou um ar cosmopolita, com um tipo de civilidade que impressiona os visitantes. A cidade atrai mercadores, artesãos, marinheiros, aventureiros, estudiosos e oportunistas. Esse movimento cria uma população diversa em origens e ambições, com bairros onde famílias antigas tentam manter prestígio e ruas inteiras ocupadas por gente que chegou ontem com uma ferramenta simples e uma aposta grande demais para recusar. Em épocas anteriores, cronistas já descreviam Neverwinter como uma das cidades mais civilizadas e cosmopolitas de Faerûn, e essa reputação segue como parte do mito urbano que a própria cidade alimenta. A cultura local se organiza em torno do fazer. Em Neverwinter, o talento artesanal costuma valer mais do que o sobrenome, e a cidade gosta de se enxergar como um lugar onde trabalho qualificado vira status. Os ofícios mais celebrados passam por relógios d'água de precisão, lâmpadas de vidro multicolorido e itens de metal e joalheria feitos com cuidado obsessivo. A horticultura entra nesse mesmo orgulho cívico. Jardins, pomares e estufas moldam o imaginário da cidade, com a ideia de que até o inverno pode ser domesticado por mãos pacientes. Essa combinação de arte e utilidade dá um tom próprio às ruas. Luzes elaboradas em noites frias, vitrines de oficinas com peças finas, e conversas em tavernas, que tratam um bom artesão quase como um herói local. Esse espírito cria também uma vida social de rua bem marcada. Neverwinter vive de mercado, de feira, de acordos fechados em balcão e de notícias circulando em estalagens. Batedores de estrada, marinheiros e bardos alimentam a cidade com relatos, exageros e boatos. Espetáculos, apresentações e folhetos baratos circulam como entretenimento popular, e as tavernas viram palco para música e para política ao mesmo tempo. Em uma cidade que se reconstrói, a rua vira a vitrine de esperança. Cada nova oficina aberta, cada galpão recuperado, cada ponte voltando ao uso, vira quase uma celebração coletiva.
com o tipo de euforia que só aparece quando as pessoas sentem que sobreviveram ao pior. A religião em Neverwinter acompanha esse fluxo. A cidade abriga templos e santuários variados, com cultos que se encaixam na vida prática: justiça, proteção, conhecimento, comércio, cura. Em períodos clássicos, o peso de Tyr marcou muito a identidade cívica, ligado à imagem de governo justo e à valorização de lei e equilíbrio. Em tempos mais recentes, a cidade recebe devotos de muitos deuses, com destaque para a movimentação dos fiéis de Ogma, na restauração da Casa do Saber, além da presença de espaços como a Sala da Justiça, que reforça a ideia de ordem e julgamento como pilares urbanos. Essa variedade transforma o calendário religioso em um mosaico: procissões, ritos locais, pequenos santuários em esquinas, votos feitos antes de viagens e agradecimentos públicos por retornos seguros. A linguagem diária segue a lógica de um porto e de encruzilhada comercial. O comum domina como a língua franca, com sotaques e expressões que variam conforme a origem dos bairros e as ondas de imigração. A própria etimologia do nome Neverwinter aparece associada a uma matriz Shondatana, o que combina com a forma como Faerûn mistura culturas e idiomas em centros urbanos de comércio. Em Neverwinter, o ouvido atento percebe isso em detalhes: o jeito de xingar, as gírias de doca, o vocabulário técnico de artesãos, a fala mais formal de casas nobres e a dicção calculada de escribas e clérigos. Os símbolos da cidade ajudam a fixar essa identidade. Um emblema tradicional associa Neverwinter a flocos de neve estilizados, como se a cidade assumisse o inverno como marca e, ao mesmo tempo, como algo que ela aprendeu a domar. Esse tipo de simbologia funciona quase como um brasão psicológico. Neverwinter se apresenta como norte, com orgulho, e vende a ideia de que aqui o frio vira cenário e não sentença. Quando o assunto vira política e governo, Neverwinter mostra suas camadas históricas. Em eras anteriores, a cidade girou em torno da linhagem Alagondar, com Nasher Alagondar como figura central em descrições clássicas, e com o apoio de uma elite arcana associada ao manto de muitas estrelas. Um grupo de magos alinhados ao bem que sustentava a estabilidade do poder. A preocupação com espionagem e rivalidade regional chegou a formar costumes duros com medidas voltadas a dificultar a vida de agentes inimigos. A fase moderna da cidade se amarra ao título de Lorde Protetor e ao domínio de Dagoth Brazanunca. Ele apresenta como o nome que puxa recursos, trabalhadores e proteção para reerguer Neverwinter depois de catástrofes e colapsos, fazendo a cidade voltar a funcionar como centro de comércio no norte da Costa da Espada. Essa reconstrução envolve presença de mercenários de Mintarn, formação de milícias locais, reorganização de patrulhas e uma disputa constante entre o desejo de autonomia dos moradores e a necessidade de força imediata para manter monstros, bandidos e oportunistas longe das rotas comerciais. A política da reconstrução também cria tensão com títulos de nobreza e com o surgimento de guildas. A cidade atrai gente querendo virar alguém, e o governo tenta controlar o ritmo dessa nova elite. A lei e a ordem na prática nascem de rua e de patrulha. Neverwinter precisa de guarda constante, de vigias em portões, de controle em pontes e de presença nas docas. O ambiente de reconstrução traz furtos, golpes, disputas por terreno e crime oportunista, porque a cidade oferece chance rápida de lucro. Ao mesmo tempo, a cidade cria espaço para quem quer trabalhar, construir e se estabelecer, e essa abertura alimenta uma energia de fronteira dentro de um centro urbano. A ordem aqui, muitas vezes depende menos de burocracia elegante e mais de força visível, resposta rápida e alianças de conveniência entre autoridades, milícias de bairro e aventureiros contratados. A defesa formal de Neverwinter combina engenharia, magia e pragmatismo. Em épocas de maior estabilidade, a cidade contou com defesas mágicas, presença arcana organizada e até estratégias psicológicas contra a espionagem. Em fases mais turbulentas, a cidade recorre a soluções brutais e eficientes: mercenários experientes, patrulhas reforçadas e proteção de rotas como a Estrada Alta, vital para o comércio com águas profundas,
e para a circulação de caravanas. Essa proteção se conecta a empresas e companhias de carta de estrada, além de acordos com outras cidades que entendem que, sem Neverwinter forte, o norte inteiro perde circulação e segurança. As organizações e facções locais surgem desse caldo. Você encontra grupos leais à velha ordem e ao legado Alagondar, forças ligadas ao governo do Lorde Protetor, círculos arcanos e interesses mercantis. Em certos períodos, facções disputam o coração da cidade, enquanto a população tenta apenas viver e reconstruir. A própria história recente menciona os Filhos de Alagondar como um nome que aparece em conflitos e rearranjos de lealdade, mostrando que Neverwinter também é um tabuleiro político onde o passado cobra espaço. Na economia, Neverwinter funciona como um motor do norte. Exporta artesanato, peixe, produtos de horticultura, madeira e inovações mágicas, além de concentrar comércio que depende do porto e das rotas terrestres. A cidade atrai investimento justamente por prometer retorno. Quem coloca moeda aqui acredita em crescimento, em reabertura de oficinas, em caravanas voltando a passar, em navios retomando frequência. Esse fluxo cria uma atmosfera de cidade em obra, com armazéns reabertos, docas voltando a respirar e uma corrida silenciosa por propriedade ao longo do rio e perto de áreas promissoras. A ligação com a Aliança dos Lordes entra como selo político e como estratégia de sobrevivência. Neverwinter aparece como membro em boa posição dentro da Aliança, e isso influencia diplomacia e postura regional. A aproximação com águas profundas, resistência a Luskan e alinhamento contra ameaças que desestabilizam o norte. A diplomacia também passa por interesses bem concretos, como acordos envolvendo cidades de mineração, proteção de assentamentos aliados e garantia de que nenhuma potência isolada controle pontos-chave de produção e rota. Neverwinter costuma preferir lucro e estabilidade, com guerras acontecendo longe de seus mercados sempre que possível, e com a mentalidade de esperar inimigos em terreno conhecido quando a briga se torna inevitável. A geografia urbana explica muito do caráter da cidade. Neverwinter se espalha ao longo do rio Neverwinter, com pontes que conectam lados e que viram pontos de controle natural. O rio desemboca no Mar das Espadas, e isso faz o porto ser a entrada de gente e de problema. O bosque de Neverwinter encosta na região, oferecendo madeira, caça e perigo, com a lógica clássica do norte, riqueza ao lado de ameaça. E, dominando a paisagem como presença constante, o Monte Nágora, que aparece como força de fundo, lembrando que a cidade vive perto de algo capaz de mudar o mapa em uma única noite. Quando você olha para Neverwinter por dentro, a divisão em distritos ajuda a entender como a cidade pensa. O coração administrativo e político costuma ficar no enclave do Protetor, onde o poder se concentra com clareza, com ruas mais controladas e presença de guarda mais visível. Perto dali, o velho símbolo do domínio aparece no Castelo de Nunca, com a aura de fortaleza e de história, um lugar que carrega a memória de reis e de senhores, e que serve como lembrança física de que a cidade sempre foi disputada. O Distrito do Rio aparece como um centro antigo, ligado ao fluxo do rio e ao comércio que cresceu às suas margens. A partir dele, você sente a cidade se abrindo em camadas. Áreas nobres que buscam retomar brilho, áreas de trabalho e de doca que vivem de carga e descarga, e setores marcados por cicatrizes de destruição. O Distrito das Docas puxa ao lado mais duro da cidade. Marinheiros, estivadores, contrabandistas, armazéns, cheiro de sal e de peixe, e uma vida noturna que mistura diversão e risco. O antigo distrito do Lago Negro aparece em fontes como renomeado para Distrito da Lagoa Azul, e esse detalhe diz muito sobre Neverwinter. A cidade tenta trocar o tom da memória, mudando nomes para acompanhar o que ela quer ser daqui para frente. Esse distrito carrega uma aura de prestígio tradicional, com mansões e propriedades que simbolizam riqueza antiga, ao mesmo tempo que atrai novos proprietários dispostos a ocupar e restaurar o que ficou vazio ou danificado. O Distrito da Torre puxa a ideia de altura e de poder arcano,
com estruturas que lembram o peso da magia na história local. Em uma cidade que já abrigou ordens de magos influentes, a presença de torres, ruínas elevadas e referências a círculos arcanos sempre soa como convite e como aviso. E então existe o Distrito da Fenda, ligado à memória de catástrofe, quando a terra abriu uma cicatriz e a cidade precisou aprender a viver ao redor de um abismo. Mesmo quando a cidade fala em reconstrução, a imagem da Fenda continua forte como símbolo psicológico. Neverwinter conhece o preço de baixar guarda para forças maiores do que muralhas e tropas. O Distrito de Nunca Morte traz outro tipo de peso. Ele se conecta a cemitérios, memoriais e ao lado sombrio de uma cidade que enterrou muita gente em pragas, guerras e desastres. É um lugar onde a religião da morte, a preservação de túmulos e a vigilância contra a profanação ganham importância prática. E fechando a lógica de controle urbano, o Distrito da Muralha aparece como setor ligado a portões e a defesa, onde a cidade decide quem entra, por onde entra e sob quais condições. Os locais principais de Neverwinter se espalham por esses distritos e reforçam a personalidade da cidade. O Castelo de Nunca domina como marco de poder e de história. A Sala da Justiça sustenta o imaginário de lei, julgamento e de ordem cívica. A Casa do Saber representa o eixo intelectual e religioso do conhecimento, um ponto onde escribas, sacerdotes e estudiosos podem transformar informação em influência. O porto e as docas concentram armazéns e tavernas, que viram ponto de encontro para quem chega e para quem parte. Neverwinter também vive de hospedagem e de reputação de taverna, com lugares que viram referência para aventureiros e mercadores. A Máscara da Pedra da Lua aparece como símbolo desse lado mais glamouroso e excêntrico da cidade, um tipo de luxo que combina um lado urbano que gosta de se enxergar refinado mesmo em tempos difíceis. A Pousada da Serpente Brilhante e espaços como a Torre Caída entram no imaginário como pontos onde histórias começam e onde boatos ganham corpo. E para o tom de doca e de marinheiro, lugares como a Taverna da Madeira Flutuante e o Leviatã Encalhado reforçam a estética de cidade portuária do norte, com comida forte, bebida, canções e a sensação de que qualquer conversa pode virar contato ou briga. A história de Neverwinter começa antes de qualquer muralha humana existir ao norte da Costa da Espada, num tempo em que o norte era dominado por povos e legados muito mais antigos. A tradição reunida nas crônicas sobre a cidade coloca nesse pano de fundo remoto a fuga da rainha Morag e de seguidores por meio de um artefato chamado Pedra-Fonte, ligado a uma passagem dimensional criada para escapar de um cataclisma glacial. Quando a ocupação civilizada se firma na região, o primeiro grande marco citado é Ilefarn, uma cidade élfica que representa o primeiro eixo de presença élfica organizada, no que mais tarde seria chamado de Fronteira Selvagem. A partir desse contexto élfico, surge em 87 do Cômputo dos Vales um assentamento chamado Igerstor, erguido ao redor do Castelo de Nunca e destinado a crescer de posto avançado para núcleo urbano. Esse ponto é decisivo, porque fixa dois elementos que vão definir Neverwinter para sempre: a centralidade do castelo como coração político e simbólico, e a ideia de que a cidade nasce como entreposto em uma fronteira que exige braços, vigilância e alianças. Um século depois, em 187, o assentamento já grande adota o nome de Neverwinter, descrito como uma tradução direta de um nome Luskan para o idioma Shondatano. A própria etimologia nesse registro já indica um norte misturado, onde rotas, migrações e influência cultural atravessam povos e línguas. Com o nome estabelecido, a cidade passa a ser testada pelo padrão clássico do norte: ondas de invasão, cerco e reação. As fontes compiladas para a cronologia destacam cercos orcs entre 306 do Cômputo dos Vales e 611. Em meio a essa pressão aparece um aliado extraordinário, o dragão dourado Palarandusk, descrito como protetor de Neverwinter contra hordas orcs e até contra saqueadores vindos das Ilhas Altalúnias. Esse período é importante por duas razões.
Ele reforça a cidade como alvo recorrente de forças predatórias e cria o imaginário de Neverwinter, quando sobrevive por uma combinação de mão de obra, coragem e protetores poderosos. O mesmo registro indica que essa proteção dracônica se rompeu antes de 940 do Cômputo dos Vales, quando um grupo de aventureiros atacou o Lar do Dragão e forçou-o a abandonar a cidade, deixando Neverwinter mais exposta ao mundo real e às políticas humanas. Mas a ameaça orc acaba empurrando a cidade para uma resposta institucional ligada à magia. Voltando para 457, magos conhecidos como o Pacto fundam em Neverwinter uma escola de magia e começam a aceitar aprendizes de toda Faerun. Esse detalhe é um divisor de águas porque marca Neverwinter como o polo arcano do norte, um lugar que aprende a organizar defesa e influência com conhecimento, estrutura e recrutamento. Na sequência, a cronologia entra no episódio conhecido como o Caso dos Portais dos Orcs. Em 955, os Magos Vermelhos de Tai usam portais para deslocar uma grande horda orc para longe do norte, alterando o equilíbrio das guerras que envolviam os reinos da Fronteira Selvagem e as terras ao redor do Rio Dessarin. Esse evento importa para Neverwinter por efeito indireto. Ele reforça na mentalidade do norte que ameaças orcs podiam ser movidas por magia estrangeira, transformando guerras regionais em peças de um tabuleiro maior, no qual potências distantes interferiam sem precisar marchar exércitos por estradas e vales. Mais de um século depois, a tensão com Tai voltou a tocar Neverwinter de forma direta e brutal. Em 1081, os Magos Vermelhos de Tai atacam a liderança arcana local, ao assassinar o mago Aganazar, e ao destruir a escola de magia de Neverwinter. Um golpe calculado para humilhar e enfraquecer a infraestrutura mágica que sustentava parte do prestígio da cidade. A partir daí, o efeito político e social se espalha. A cidade passa a ser lembrada como vitrine do brilho do norte, e ao mesmo tempo como um alvo simbólico escolhido por rivalidades externas. Com instituições queimadas, alianças estremecidas e cicatrizes que seguem reverberando por décadas na forma como Neverwinter trata magia, segurança e influência estrangeira. Quando as grandes hordas orcs voltam a ganhar fôlego, o norte se une de novo em guerra aberta, e em 1301, um exército mercenário financiado por interesses mercantis de Águas Profundas e Neverwinter marcha contra Ilusk, então dominada por orcs. No ano seguinte, 1302, Ilusk é retomada e reconstruída com a ajuda de Neverwinter, recebendo o nome de Iluskan. Para Neverwinter, a campanha contra Ilusk e a reconstrução que dá origem a Luskan consolidam uma fase de projeção regional. A cidade passa a agir como uma potência do litoral norte, capaz de bancar expedições, apoiar reconstruções e influenciar o equilíbrio político da Costa da Espada. Esse é o momento em que Neverwinter deixa de ser apenas mais uma cidade do norte e vira referência de estabilidade, riqueza e capacidade de organização, especialmente num território onde a fronteira costuma engolir assentamentos menores. É depois da grande ameaça que Neverwinter fortalece o epíteto, que se torna sua marca: a Cidade das Mãos Hábeis. As descrições clássicas ligam essa fama a artesãos de excelência, bens finos e uma vida urbana que parece refinada para os padrões do norte. O detalhe que amarra essa cidade é o rio Neverwinter, aquecido por fontes termais associadas ao Monte Nágora. Esse rio mantém áreas férteis, sustenta jardins e cria um clima mais ameno ao redor do núcleo urbano, o que alimenta uma economia mais constante e uma sensação de prosperidade, mesmo quando outras regiões entram no modo inverno. A cidade vira vitrine e vira alvo ao mesmo tempo. Atrai gente talentosa, atrai moeda, atrai ambição e também atrai inveja. E assim Neverwinter aprende a usar duas capas ao mesmo tempo: a de fronteira armada que precisa sobreviver e a de centro civilizado que quer ser admirado. A cronologia reunida para a cidade aponta então para a ascensão de uma dinastia humana que dá rosto e narrativa ao período clássico de Neverwinter. Por volta de 1329, o aventureiro Nasher Alagondar assume o governo e passa a simbolizar uma fase de prosperidade, crescimento urbano
e orgulho cívico, consolidando a ideia de uma cidade refinada e ao mesmo tempo vigorosa, com comércio forte e prestígio regional. Esse período também traz sinais típicos de uma grande cidade em expansão, tensões internas, disputas por influência e distúrbios que deixam claro que a riqueza atrai problemas tanto quanto atrai oportunidades. Dentro dessa mesma fase, o registro menciona um episódio de instabilidade conhecido como 5 Fogos Crescentes, situado na década de 1350, como um dos marcos de agitação urbana que entram para a memória local. Pouco depois, em 1358, a cronologia destaca um aumento da criminalidade e a presença de monstros em distritos antigos, algo que pressiona moradores a abandonar certas áreas e empurra o poder público a planejar iniciativas de revitalização e reocupação. No mesmo conjunto de eventos, aparece um momento de reação política e de segurança. A cidade impõe um fechamento temporário e endurece seu controle de entrada e circulação quando embaixadores da Aliança dos Lordes desaparecem. Um caso que a tradição atribui à Sociedade Kraken. Essa sequência deixa um retrato bem característico do auge a la Gondar. Esplendor e crescimento acompanhados por crises periódicas, que exigem resposta rápida, medidas duras e uma atenção constante ao fato de que Neverwinter, por ser vitrine do norte, também vira alvo de forças que operam nas sombras. Em 1372, Neverwinter é atingida por um golpe que muda sua demografia e sua memória coletiva. Uma desgraça conhecida como Praga Lamentosa começa a derrubar cidadãos e, em questão de poucas dezêndias, deixa a maior parte dos habitantes mortas ou moribundas. Esse evento é um antes e depois, porque destrói o capital humano, desorganiza guildas e famílias, rompe cadeias de ofício e cria um vazio de poder que, no norte, sempre chama oportunistas. Na recuperação, o governo estende convite à Igreja de Valken para ajudar na reconstrução financeira e que mudanças urbanas e restrições de acesso passam a marcar o período, com áreas mais controladas para visitantes. Pouco depois, em 1385, Faerûn é sacudida pela Praga Mágica, e o cenário inteiro entra em um período de instabilidade. Neverwinter evita a devastação absoluta que atinge outros lugares, e a cidade consegue manter um funcionamento básico, com a linhagem a la Gondar ainda segurando o governo por algum tempo. Esse período relativo, porém, vem acompanhado por um perigo silencioso. Abaixo da cidade, em Umbra Eterna, surge uma área marcada por efeitos da Terra da Praga, um foco de contaminação arcana que se torna uma fonte constante de criaturas, fenômenos estranhos e ameaças subterrâneas. Neverwinter segue em frente na superfície, prosperando em comparação com vizinhos mais destruídos, enquanto esse risco cresce sob seus alicerces, esperando o momento certo para romper para cima. O século seguinte prepara o palco para a maior queda física de Neverwinter, um desastre que mistura política, ruína subterrânea e cataclisma. Antes de 1451, uma intervenção de águas profundas na administração local com a nomeação de Hugo Babris, e relata infiltrações de espiões Neferese tentando explorar a fragilidade da cidade na busca por interesses ligados a enclaves antigos. Esse contexto culmina no evento conhecido como A Ruína, datada no mesmo ano, 1451, quando a redescoberta de Gauntgreen sob o Monte Ignagora, em meio a conspirações de magos vermelhos, ao despertar momentâneo do primordial Maegera. A energia liberada força a erupção do vulcão. O resultado é descrito como terremoto massivo, fluxo piroclástico, lava e destruição urbana em escala de aniquilação. A cidade é rasgada por uma fenda gigantesca, que abre seu caminho na parte sudeste e conecta a ruína da superfície a tremores vindos de baixo, incluindo mortos e criaturas alteradas pela praga. Milhares morreram, incluindo membros da Casa Real. Muitos fugiram, deixando poucos sobreviventes entre destroços e assombrações. Neverwinter quase deixa de existir. O vulcão entra em fúria. Uma grande abertura para a Umbra Eterna aparece, e a cidade passa do luxo aquecido por rio para um mosaico de bairros queimados e perigos. Em seguida, com a ira do vulcão já consumada,
e com a fenda eventualmente selada, Neverwinter volta a respirar sob um novo regime, o de Lord Dagult Brazanunca. É aqui que surge o projeto político de refazer Neverwinter como símbolo e como ativo. Em 1468, a chegada de Dagult Brazanunca, então Lorde declarado de Águas Profundas, proclamando-se herdeiro dos antigos governantes e assumindo o título de Lorde Protetor. Ele despeja fortuna pessoal em infraestrutura, compra rotas de comércio de volta para a cidade, contrata trabalhadores e reforça a segurança com mercenários de Mintar. Esse movimento fica conhecido como o novo projeto de Neverwinter, uma reconstrução que mistura filantropia calculada e expansão de influência. O detalhe mais importante desse período é que a reconstrução acontece em uma cidade cheia de zonas perigosas e disputas de poder. Neverwinter ainda carrega bairros em ruínas, corredores infestados por criaturas, intrigas entre facções e áreas onde a autoridade do Lorde Protetor não alcança com consistência. Nesse cenário, Dagult Brazanunca precisa lidar também com a pressão da Tribo das Muitas Flechas, uma potência orc ao norte. Para evitar que um conflito aberto engula a cidade no meio do Renascimento, surgem acordos e limites práticos, com linhas de fronteira informais dentro da própria Neverwinter. A Torre Caída aparece como um ponto tratado como terreno neutro, e o Distrito do Rio fica como uma área onde as forças do Protetorado atuam com restrições, aceitando um nível de autonomia local e de risco permanente. Isso dá a cara do renascimento de Neverwinter. O governo concentra patrulhas, obras e presença militar em setores-chave, mantém rotas funcionando, reforça pontes e acessos, e convive com bolsões de instabilidade que seguem como ferida aberta na paisagem urbana, fazendo a reconstrução e a ruína dividirem o mesmo horizonte. Com o passar dos anos, o projeto começa a dar frutos. Por volta de 1486, sinais claros de recuperação com o comércio retomado e Neverwinter voltando a se posicionar como centro civilizatório do norte. Ao mesmo tempo, o texto destaca um custo enorme. Brazanunca ordena o uso de meios mágicos para selar a fenda, drenando cofres e deixando outras áreas negligenciadas por anos. O retrato que se forma é o de um governo que escolhe prioridades que rendem propaganda e segurança simbólica, paga a conta no longo prazo e administra tensões com mão firme. Em 1489, ele perdeu o posto de Lorde Declarado de Águas Profundas e voltou sua atenção inteira para Neverwinter, reforçando o caráter autoritário e centralizador do seu domínio local. A cronologia compilada descreve impostos pesados sobre a nobreza e leis que restringem a formação da maioria das guildas. Uma tentativa de impedir a criação de polos de poder que possam rivalizar com o Lorde Protetor. Essa etapa fecha o arco que torna Neverwinter, de novo, uma cidade do seu tempo. Menos um reino de tradição dinástica, e mais um tabuleiro onde o ouro, lei e força privada disputam o que significa ordem. Nos dias atuais, Neverwinter aparece como cidade em reconstrução contínua, com sua fama artesanal e comercial, tentando se reerguer sobre um passado recente de lava, colapso e horror subterrâneo. A imagem oficial resume bem o contraste interno que define a cidade contemporânea. A antiga cidade das mãos habilidosas, famosa por artesãos e jardins aquecidos pelo rio Neverwinter, vindo do Monte Inágora, quase destruída pela erupção e pela abertura para a Umbra Eterna, agora reconstruindo-se com a fenda selada sob o comando de Dagult Brazanunca. O resultado é uma Neverwinter que carrega ao mesmo tempo a ambição de voltar a ser vitrine do norte, e a lembrança viva de que sob as ruas aquecidas e as oficinas reabertas, o mundo antigo ainda respira em cavernas, ruínas e cicatrizes que a cidade aprendeu a cobrir com pedra nova e promessas maiores. Algumas curiosidades ajudam a entender por que Neverwinter é tão útil na mesa e tão forte em seu contexto. O simples fato do rio Neverwinter correr aquecido muda toda a economia de inverno. Transporte, pesca, manutenção de docas, produção de alimentos e ritmo de trabalho. A fama de relógios d'água e lâmpadas coloridas transforma artesanato em assinatura cultural. A tentativa de renomear distritos, reconstruir mansões
e reabrir rotas mostra uma cidade que disputa narrativa com o próprio passado, e a condição de membro da Aliança dos Lordes coloca Neverwinter no centro do jogo político do Norte, com cada decisão local reverberando em rotas, caravanas e alianças. No fim, Neverwinter funciona como um retrato completo do norte da Costa da Espada. Riqueza e ruína dividindo a mesma rua, civilidade convivendo com perigo, fé e pragmatismo no mesmo quarteirão, e uma energia de reconstrução que chama gente do mundo inteiro. É uma cidade que recompensa quem trabalha, testa quem subestima suas sombras, e oferece histórias em cada distrito, em cada ponte, em cada oficina recém-aberta, às margens de um rio que insiste em seguir quente. Gostou desse vídeo? Então dê um joinha para nos ajudar, e inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdo. Acesse também as nossas redes sociais e aprenda mais sobre a história, personagens, lugares e monstros de Forgotten Realms e Dungeons & Dragons. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima!